Olá, paz do Senhor, tudo bom? E hoje nós temos história. A história de hoje está no livro de Atos, capítulo 8, versículo 5. E o título é Simão, o Mágico. Vamos lá? Havia uma cidade chamada Samaria. Nessa cidade tinha um moço chamado Simão. E ele era um mágico. Ele exercia a arte da magia. Então, tinha pessoa doente, levava para ele curava. Ele falava coisas espantosas, assim, as pessoas acreditavam nele. Ele falava, amanhã vai acontecer tal coisa com alguém. Ele fazia esse tipo de mágica, adivinhava também o futuro. Tudo isso ele fazia. E as pessoas achavam interessante aquilo, nossa. Então ele foi iludindo as pessoas com as magias dele. E as pessoas gostavam dele, ele morava ali naquela cidade. Então as pessoas gostavam dele, porque ele fazia mágica, ele transformava as coisas. Se tinha alguém doente, ele curava. Por exemplo, Simão, meu filho não consegue dormir à noite. Aí Simão fazia uma mágica lá, na água, por exemplo, e dava para aquela criança beber. Aí aquela criança começava a dormir. Isso, eles achavam que era de Deus, tudo aquilo que Simão fazia. Então eles acreditavam em tudo que Simão fazia. A Bíblia fala que Deus não se agrada desse tipo de coisa. Tudo que nós pedir tem que ser para Ele. Não é para a gente ficar seguindo essa arte de mágica. É um mágico, é um bruxo, é poderoso, é poderosa, tem poder. A Bíblia não fala que nós não devemos seguir esse tipo de gente. Então, quando nós aceitamos Jesus, os nossos pedidos têm que ser feitos diretamente para o Senhor Jesus. Nós reconhecemos Jesus Cristo como o nosso único suficiente Salvador. Então, se Ele é o único suficiente Salvador, então só Ele pode nos ajudar. Mesmo que aparece alguém que ajudou, que fez alguma coisa e tal. Não, mas é só Jesus. Entendeu? O poder está em Jesus Cristo, porque o inimigo também faz milagre. Esse Simão, ele era usado pelo inimigo, entendeu? A Bíblia fala assim, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, fala assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então, a magia é um tipo de abominação que Deus não se agrada. Como assim? Vamos continuar lendo. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador. Tá vendo? Adivinhador. Simão era um adivinhador. Nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então Deus não se agrada. Todo mundo que procura a bruxaria, vou lá atrás do bruxo, da bruxa, mas eles são bonzinhos, faz isso, faz aquilo, aqui ó. Todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Então, para a gente alcançar a perfeição, então nós temos que elevar a nossa oração, os nossos pedidos, tudo para Deus. Então Simão, ele fazia muitos milagres, as pessoas ficavam encantadas, com tudo que ele fazia e tal. Até que um dia chegou um missionário lá naquela cidade.
E o nome desse missionário era Filipe. Então ele chegou falando, falando de Jesus, pregando, né, para aquelas pessoas, e aquelas pessoas ouviram falar, nossa, quem é esse Jesus que esse homem está falando? Aliás, quem é esse homem? E aí, as pessoas que eram doentes, esse missionário chamado Filipe, ele colocava as mãos, as pessoas eram curadas. Tinha as pessoas que sofriam tormentas de espíritos malignos, né? Pessoas bem endemoniadas mesmo, que se jogavam e queria bater em todo mundo. Sabe quando você vê uma pessoa que é muito nervosa, muito brava? É pessoa que precisa de Jesus. Pessoas endemoniadas mesmo. Então, Felipe colocava as mãos e aquela pessoa era liberta, tudo por causa do nome de Jesus, porque não é o homem que liberta, não é porque é o pastor, não. É Jesus que liberta. Então, pelo nome de Jesus, Filipe pregava o evangelho, curava as pessoas e libertava, né, as pessoas que eram oprimidas. E aí, todo mundo chamou a atenção de todo mundo e as pessoas começaram a se converter. Nossa, eu quero aceitar Jesus. Nossa, as pessoas ficavam maravilhadas com o evangelho de Jesus Cristo. Então, tudo que Jesus pregou, Filipe pregava, que é tudo que nós temos que pregar também. Então, tudo que Jesus falou na Bíblia, nós temos que pregar. E Felipe pregava e as pessoas ficavam maravilhadas, então as pessoas aceitavam a Jesus. Elas aceitavam o evangelho que Felipe estava pregando. Então elas viravam crente. E aí o Simão viu aquilo, ele achou interessante e ele quis também. Nossa, esse homem põe as mãos, que tipo de mágica será essa? Ah, eu não conheço essa magia aí. E aí ele foi e aceitou Jesus. Sim, Simão se converteu ao evangelho. E aí ele via que as pessoas recebiam o Espírito Santo, elas falavam língua estranha, ficavam cheias do poder de Deus. Quando as pessoas começaram a aceitar Jesus lá em Samaria, vieram mais apóstolos para ajudar Filipe, entendeu? Vieram mais missionários para ajudar. Então, a igreja cresceu lá em Samaria. E aí Simão também aceitou Jesus, né? Se converteu ao evangelho. E aí ele via que os apóstolos colocavam as mãos nas pessoas e as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. E aí ele achou interessante aquilo e ele quis para ele também. Ai, quanto que vocês querem? Eu pago quanto for para vocês me dar esse poder aí, que eu quero esse poder de colocar a mão na pessoa e a pessoa ficar cheia do Espírito Santo. Aí Pedro brigou com ele. Pedro não brigou com ele assim, que estava com raiva dele. Não, chamou a atenção dele. Olha, você está deixando o inimigo tomar conta do seu coração. Porque esse dinheiro aí não pode comprar o Espírito Santo. Não é assim que vai pagar, que o Espírito Santo... Não é assim, não. E aí Pedro conversou com ele, conversou muito sério mesmo. Lá no versículo 20, né? Pedro chama a atenção de Simão. Aí ele não ficou bravo porque Pedro chamou a atenção dele. Ele se arrependeu. Aí ele, poxa vida, ora por mim para que o Senhor tenha misericórdia e nada do que você falou venha acontecer comigo. Por quê? Porque Pedro falou assim para ele que ele não tinha sorte nessa palavra, que ele não tinha parte com Deus. Aí falou, o seu coração não é reto diante de Deus, se arrepende dessa tua iniquidade aí e ora a Deus para que ele perdoe o seu pecado, esse pensamento do seu coração aí que você está errado. Quem se dá que esse pensamento não vai entrar no céu, não. Aí ele falou assim, Simão, ora por mim, pede para Deus me ajudar para que nada do que você falou venha acontecer. E aí ele se arrependeu daquele pecado. Então ele se converteu de verdade. A partir daí, Simão se converteu de verdade. E nunca mais ele fez arte de mágica, magia com ninguém. Porque ele reconheceu que o poder pertence a Deus. Jesus falou que ele nos deu o poder também. Nós temos o poder de orar e as pessoas serem curadas. Nós temos o poder de orar e o inimigo sair.
do nosso caminho, porque o inimigo também, ele vem nos atribular, né? Querendo fazer com que a gente peque contra Deus, e aí a gente fica meio assim, mas a gente sabe que aquilo não agrada a Deus. Às vezes surge uma oportunidade para você mentir, para ninguém descobrir. Tudo isso é o inimigo. Tudo isso é o inimigo. E você é forte. Jesus já fortaleceu você. Tá bom? Às vezes vem uma vontade. Ai, que vontade de jogar. Que vontade de ligar a televisão. Que vontade de assistir um desenho, uma série. Não precisa, porque você é forte. Leia a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, menos vontade você vai ter. E o inimigo vai perder a força. Assim como Simão. Simão reconheceu que ele estava errado, ele buscou a verdade. Ele quis mudar de vida. Porque mesmo com todo aquele poder maligno que ele tinha, ele não era feliz. Porque essas pessoas não são felizes. Se as pessoas deitam para dormir à noite na cama, elas não dormem. Tem quantas pessoas sofrem com depressão, pessoas que são ansiosas, não conseguem dormir, não conseguem se alimentar direito, não tem prazer, sabe? Não consegue sentar para tomar um sol de manhã, por exemplo, que nós temos que tomar sol, né? Porque é vitamina para o nosso corpo. Tá vendo? Até nisso Deus abençoou. Ele fez o sol, não é para castigar a gente, é para dar vitamina para o nosso corpo. Só que as pessoas estão tão rebeldes que Deus está bravo com o mundo, ele está esquentando o sol muito quente, muito, muito mesmo. Mas tomar um solzinho de manhã, sabe, ou à tardinha, depois das 3 horas, o sol vai estar bem melhor, né, para tomar. Então, Deus abençoou a natureza de várias formas, só que ninguém vê isso. As pessoas estão preocupadas com as redes sociais, com seus status, né? Com as suas postagens. Ninguém mais presta atenção nessas coisas. Deus não se agrada disso. Toda a honra, toda a glória tem que ser dado a Deus, tá bom? Então, se você é viciado no celular, se você é viciado no jogo, no videogame, se você é viciado na verdade, qualquer tipo de vício é pecado diante de Deus. A Bíblia fala que os viciados não herdarão o reino dos céus, tá bom? Então, faça que nem Simão. Se arrependa, leia a Bíblia, busque o Espírito Santo, tá bom? Então essa foi a nossa história de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima.